Muito obrigado. O que está acontecendo agora? Muitas pessoas dizem assim, agora todos estão vendo o que está acontecendo. Na verdade, essa é uma crise que foi construída ao longo do tempo, né? Eu escrevi alguns artigos em 2013 e 2014 dizendo que essa crise viria. Em 2014 eu escrevi um artigo dizendo que não era uma questão de se, mas de quando. E aqui eu vou fazer algumas citações na ordem do tempo para que vocês percebam. Em dezembro de 2014, o diretor Mark Obeiner, executivo da corretora líder mundial de compra e venda de ouro, a Golden Core Mark, ele afirmou o seguinte, abre aspas, alguns governos, lembre-se, dezembro de 2014, olha o que ele diz, alguns governos estão nervosos sobre isso e eles estão repatriando seu ouro de volta para seus países, porque existe a preocupação de que em caso de uma crise cambial, uma crise monetária ou uma crise financeira, eles não seriam capazes de acessar suas reservas de ouro. Fecha aspas. Comandante, a Alemanha repatriou todo o ouro dela que estava na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França. Eles construíram um grande cofre em Frankfurt, né, e colocaram todo o seu ouro de volta em casa, ouro físico. Okay? Em fevereiro de 2017, o ex-presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, disse o seguinte, a respeito da dívida americana, que já está em quase 31 trilhões de dólares, como o senhor colocou. Né? Nunca teríamos chegado a essa posição de endividamento extremo se estivéssemos no padrão ouro, porque o padrão ouro é uma maneira de garantir que a política fiscal nunca saia da linha. Então, todos os sinais, comandante, aqueles que nos ouvem veem, todos os sinais já eram dados, já desde 2014. 2013 e 2014, todos nós já sabíamos que ia acontecer. Volto a dizer, eu escrevi um artigo que eu dizia que não era uma questão de se, mas de quando. Então, começou uma preparação para esse momento. Por favor, próximo slide, comandante. Professor. Pronto. Veja mais um depoimento aqui, só para deixar claro, já em 19. Então, 14, 17, agora 2019. Foi dito o seguinte, estamos sentados no topo de uma bomba não explodida e realmente não sabemos o que desencadeará a explosão, disse Harry Tiffin, especialista em dívidas do Instituto Internacional de Finanças. Okay? Anne Coren, numa entrevista na CNBC, em 30 de outubro de 2019, disse o seguinte, não sabemos o que virá a seguir, mas o que sabemos é que a situação atual é insustentável. Quero voltar com os senhores, estamos falando de 2019, quando todos comemoravam. No Réveillon de 19 para 20, todas as projeções eram de crescimento da economia, todos achavam que 2020 seria um ano sensacional. Ok? O mestre dos mercados, como é chamado Harry Dent, sentenciou o seguinte naquela mesma época. Estamos vendo uma repetição dos eventos que antecederam o colapso do mercado de 2008. E, neste momento, estamos apenas esperando por um catalisador para iniciar o efeito dominó. Eu botei em negrito e sublinhei essa frase, comandante, porque ela é muito importante. Vejam que em 19 todos sabíamos que ia acontecer. Nós não sabíamos qual seria o catalisador do processo. E esse catalisador ocorreu logo no ano subsequente, com a questão da pandemia da saúde. Vejam que ele disse aí, estamos apenas esperando por um catalisador para iniciar o efeito dominó. Ou seja, em 19, eu escrevi uma série de 18 artigos em 2019, onde eu dizia a mesma coisa. Todo o cenário está preparado, está tudo pronto, está faltando apenas um catalisador. Para aqueles que não conhecem, catalisador é um evento de grandes proporções que desencadeia e gera um potencial mais ofensivo para criar um clima, um cenário de medo e insegurança. Catalisadores são gerados para gerar crises que geram pré-condições para que você possa, então, implantar algo que você já havia planejado antes. E, nesse caso, o catalisador de 2020, vocês sabem qual foi. Mas a crise, na verdade, já estava preparada, todos os pré-requisitos para ela já estavam construídos. Por favor, comandante.
Pronto, professor. Muito obrigado, comandante. Aí o que aconteceu? Se eu digo a vocês, como estou mostrando, que o poder econômico é determinante porque ele está intrinsecamente ligado ao poder militar para financiá-lo e obter dele a proteção. Que eles aprenderam com a queda da União Soviética que primeiro eles precisariam derrubar o poder econômico do Ocidente. Que para isso eles precisavam de uma guerra de quinta geração, né, com itens não militares, como eu já falei. E todos eles sabiam que essa crise viria. O que começou a acontecer então? Os avisos. Em agosto de 19, foi desenvolvido, divulgado o seguinte informe. E vejam bem, só uma observação, quem deu essa informação não foi um russo nem um chinês, foi o chefe do Banco da Inglaterra. Ele disse o seguinte na divulgação. Recentemente, o chefe do Banco da Inglaterra, Mark Carney, que inclusive é canadense, né, apelou aos bancos centrais mundiais para que criem uma alternativa global à moeda americana. Volto a dizer, senhores e senhoras, agosto de 19, ele já orientava os bancos centrais do mundo a criarem uma alternativa ao dólar. Na sequência, em 23 páginas, foi um documento que ele apresentou numa reunião de bancos e grandes players, né? Numa sequência de 23 páginas, Mark Carney passou a descrever o papel desestabilizador, comandante, desestabilizador do dólar como reserva, afirmando que ele precisa terminar e que os bancos centrais necessitam se unir para criar sua própria moeda de reserva de reposição. Volto a dizer, essa observação não veio de um russo tentando destruir o dólar, não veio de um chinês, não veio de um inimigo dos Estados Unidos, veio do coração da City de Londres, que é o coração financeiro do mundo, num documento de 23 páginas que o Mark Carney fez em agosto de 2019. Ele estava bem ciente da vulnerabilidade do Ocidente em manter o dólar como o seu pilar da sua economia, e ele já estava preocupado desse pilar ser atacado. E por isso ele já tinha pedido em agosto de 19 que se substituísse o dólar para evitar um ataque a essa base, esse pilar da economia do Ocidente.